Sejam bem-vindos a mais um episódio do APS em Foco, podcast da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Eu sou Lícia Colodete e hoje nós vamos tratar de um tema que eu particularmente acho muito intrigante, que é a interface entre a psiquiatria e a reumatologia. Duas especialidades médicas que, embora de especificidades distintas, carregam bastante semelhanças, tanto do ponto de vista de condução clínica e alguns dilemas, clínicos. É, portanto, uma alegria receber aqui hoje a doutora Letícia Rezende Brandão, que é referência no cuidado integrado do paciente reumatológico. Letícia, muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Para início da conversa, vamos começar do começo, definindo as especificidades de cada especialidade. A psiquiatria é uma especialidade médica, que trata das doenças e dos distúrbios, relacionados, por exemplo, a afeto, a pensamento, comportamento. E a gente sabe hoje que essas alterações, elas são mediadas pelo cérebro, não necessariamente se originam no cérebro, mas são mediadas por esse órgão. E a reumatologia, doutora Letícia, assim, existe um órgão, existe algum sistema específico, do que trata exatamente um reumatologista? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra, a admiração é mútua, Lícia? 25 anos de formado esse ano, e a gente desde a faculdade, bota aí mais 6 anos de faculdade, enfim. A reumatologia é uma especialidade bastante complexa. Ela cuida de cerca de 150 doenças catalogadas. E elas podem ser desde doenças agudas, doenças crônicas, doenças que acometem indivíduos de qualquer idade, desde criança, adulto, idoso. Elas podem ser degenerativas, inflamatórias, infecciosas, autoimunes, metabólicas. Então, é um complexo, é uma doença, é uma especialidade que tem uma complexidade muito grande. E existem fatores genéticos, imunológicos, infecciosos que podem estar associados aí ao gatilho dessas doenças. E outros fatores também, como obesidade, sedentarismo, estresse, que estão associados aí à exacerbação dessas doenças. Então, você já traz algumas informações a respeito da próxima pergunta, que é justamente a correlação entre sintomas psiquiátricos e reumatológicos. Como que se poderia falar um pouco mais como que você percebe isso na sua prática clínica cotidiana? Claro. O paciente reumatológico, por muitas vezes, passa por uma jornada muito intensa e muito grande. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, até chegar no reumatologista. E às vezes, mesmo quando chega no reumatologista, o diagnóstico pode não vir numa primeira consulta ou vir num momento precoce. Eu falo que a gente monta um quebra-cabeça, com a história clínica que o paciente conta, o exame físico, os exames complementares, e às vezes isso encaixa perfeitamente e às vezes isso pode demorar um tempo até encaixar, até ter esse encaixe completo. E isso, às vezes, para o paciente, se você vê desde a jornada longa até chegar, e na hora que ele recebe um diagnóstico, isso, às vezes, é muito impactante, porque toda a jornada já foi sofrida, e isso acaba desencadeando distúrbios do humor, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga. Então, todo esse trajeto, isso tudo já pode por si só justificar esses sintomas. E além disso, conforme eu falei na primeira pergunta, existem diversos tipos de doenças reumáticas. Então, as doenças reumáticas imunomediadas ou autoimunes, elas podem acometer qualquer órgão. Então, não acomete só o sistema locomotor. Pode inflamar olho, pele, intestino, rim e sistema nervoso central, que acaba também desenvolvendo diversos distúrbios cognitivos, manifestações neuropsiquiátricas, principalmente a ansiedade e depressão. Então, é um processo, que o paciente passa, difícil, Difícil para o paciente, difícil para a gente também, mas que é importante a gente ter
essa interdisciplinaridade, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Porque às vezes a gente precisa de auxílio para entender melhor o que está acontecendo com o paciente. Então eu falo, o reumatologista às vezes precisa andar de mãos dadas mesmo com a psiquiatria, com o psicólogo, né? E toda uma equipe multidisciplinar. Você traz uma particularidade que é bastante comum também, né, na psiquiatria, que é justamente a complexidade, né, da clínica reumatológica, assim, da clínica quando a gente fala assim, dos sintomas, que nem sempre, né, o feitio diagnóstico é uma coisa evidente, rápida, que a história ela precisa ser colhida, bem aprofundada, que muitas vezes, lógico, a gente compreende que existe uma pressa, né, para se definir aquele desconforto, aquele sofrimento, aquela situação que se passa, mas talvez até eu acho que na atualidade, né, onde as coisas correm de um tempo muito veloz, a gente precisa ter esse cuidado. Não é que é para andar devagar, não é isso, mas é para dar um diagnóstico, para poder fazer o trabalho de maneira criteriosa. Isso, porque senão eles acabam sendo rotulados, pressa, e recebem diagnósticos, super diagnósticos. E super diagnósticos, e aí uma questão que você estava, né, assim, a gente conversou isso um pouquinho esses dias, sobre manejo, por exemplo, de polifarmácia. Quer dizer, polifarmácia, que é um paciente hipermedicado, porque como são doenças complexas e que elas mudam também a sintomatologia, às vezes, ao longo do tempo, se eu tenho uma pressa muito grande de fechar diagnósticos, embora a gente precise ter o compromisso de fechar o diagnóstico, mas a pressa pode induzir, com certeza, a erros e a confusões, né? Com certeza, com certeza. A gente vê isso às vezes, infelizmente, né, na prática clínica, pacientes às vezes com polifarmácia, buscando respostas que às vezes essas respostas ainda não chegaram, né? Letícia, muitos sintomas que você citou, assim, alguns, né, neuropsiquiátricos, quando você fala de ansiedade, depressão e outras manifestações, como, por exemplo, fadiga, né, algum comprometimento cognitivo, são sintomas também comuns em transtornos psiquiátricos, né, por exemplo, como depressão mesmo. E que leva a gente a pensar, assim, que alguns mecanismos, assim, da fisiopatogenia, né, das doenças, talvez compartilhem realmente de semelhanças, né? E hoje, né, como você trouxe para nós, assim, essa preocupação com os quadros inflamatórios. É isso mesmo? A gente está muito inflamado? Uma pergunta difícil, mas é verdade. A fadiga, o estresse, né? A gente lida com esses sintomas no dia a dia, né? Pacientes com ansiedade, depressão, são semelhantes, né? Tanto nos pacientes com transtornos psiquiátricos, quanto nos pacientes com doenças reumatológicas. Mas por quê? Na verdade, a gente não consegue separar o corpo da mente, né? Se a mente está, né, com algum transtorno, o corpo responde. E então, assim, o que a gente sabe? Que existem mecanismos inflamatórios que são compartilhados por essas doenças. Tanto que, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no lúpus, né, que é uma doença autoimune. Quando o paciente desenvolve alguma manifestação neuropsiquiátrica, né, é importante que a gente trate a doença de base. Então, a gente vai tratar o lúpus, vai tratar essa manifestação neuropsiquiátrica, e quando a gente trata, o paciente, consequentemente, vai melhorar, né, do transtorno psiquiátrico que ele tem. Então, a gente vê mesmo que tem esses mecanismos aí que são compartilhados. Existe algum padrão, assim, psiquiátrico nessas doenças reumatológicas? Por exemplo, o paciente artrítico é mais ansioso, assim, alguma percepção sua? Ou o lúpico é mais deprimido? Como é que isso... Por exemplo, no lúpus,
é muito comum a presença de manifestações neuropsiquiátricas. Elas são variáveis, né? Desde manifestações como ansiedade, depressão e manifestações mais graves como psicose, mielite transversa e até AVC. E conforme eu falei, é muito importante tratar a patologia de base. Tratar o lúpus é primordial para conseguir ter uma melhora nessas manifestações neuropsiquiátricas. Na artrite reumatoide, é comum ter quadros de ansiedade, depressão, são mais comuns do que na população em geral. E isso está associado também a um aumento da morbidade. E existem outras doenças, tem alguma outra assim, né, que tem uma curiosidade maior? Sim, é o paciente com psoríase, por exemplo. Não é incomum a gente receber no consultório de psiquiatria, né, os pacientes que, por exemplo, não respondem ao tratamento reumatológico e dizem que, olha, a minha lesão não está melhorando, o meu reumatologista me encaminhou, porque ele disse que é de fundo emocional. Então, é para tratar, né, com o psiquiatra e tal. Isso quando eles vão no psiquiatra, né, Letícia? Certo. Mas o paciente com psoríase ainda tem uma outra característica, né, que é justamente o fato de a lesão ficar exposta. Então, são pacientes que também carregam uma questão com estigma, que é uma realidade que nós também, da psiquiatria, lidamos, né, de uma outra maneira. Os pacientes com lesões de pele, eles têm muita alteração de transtorno mental mesmo, né, de ansiedade, de depressão. Eles enfrentam, né, os pacientes com psoríase, diariamente, muitos estigmas, principalmente relacionados a discriminação, humilhação. Então, assim, é assustador a prevalência, assim, de pacientes que relatam, por exemplo, em ambientes públicos, seja em piscina, seja em salão de beleza, humilhação, eles sentem-se encarados pelos outros no shopping e até relacionamentos íntimos, eles contam também da dificuldade deles, né? E a gente sabe, assim, que a psoríase, ela vai muito além da pele. Ela não acomete só a pele. Ela é uma doença, hoje a gente chama até doença psoriásica. Então, ela acomete as articulações, né? Que a gente fala artrite psoriásica. Ela pode acometer outros órgãos, né? Ter avaliações oftalmológicas, oftalmológicas, manifestações intestinais. E elas podem estar associadas também a outras comorbidades, como diabetes, síndrome plurimetabólica e também, dentre outras, e principalmente ansiedade e depressão. Então, às vezes, é comum que a gente compartilhe esse cuidado sempre com reumatologista e dermatologista. E a gente precisa ampliar um pouco esse olhar, né? E onde que o psiquiatra entra nisso, né? E a gente precisa realmente ampliar esse olhar para que o psiquiatra participe dessa equipe multidisciplinar. Porque a ansiedade, principalmente a depressão, é uma realidade importante nesse perfil de pacientes. E às vezes ela está sendo, não está sendo conduzida de uma maneira que deveria ser. Eu quero retomar aqui uma observação que você fez, Letícia, sobre a identificação, né, de sintomas neuropsiquiátricos no paciente reumatológico e que, em algumas situações, quando isso é bem avaliado e se institui um tratamento adequado, né, psiquiátrico, observa-se a melhora clínica, né, do paciente, da doença reumatológica, da doença de base. O que a gente pode até questionar, assim, qual é a doença de base, afinal. Verdade, né? Verdade. Mas eu acho isso importante ressaltar, porque vindo do médico, né, que tem uma formação, né, do corpo, e ter essa observação que, claro, né, a gente está lidando com o paciente como um todo e tal. Mas nem sempre, né, o médico se sente autorizado, assim, aquele que não é o especialista, né, nem em psiquiatria, autorizado a fazer uma observação e validar aquilo ali.
junto, né? Porque não se trata de transferir, assim, olha, não está funcionando, então não é ou isso ou aquilo. É compartilhado, junto, é um cuidado compartilhado. Isso, é junto. Exatamente. Né? Até para que o paciente também ele possa compreender, claro, né? As recomendações, as orientações, ver o que ele pode, como ele pode participar também, claro. Porque esse compartilhamento, com certeza, né? Necessariamente precisa incluir a pessoa mais interessada ali, que é com certeza. E o objetivo, no final, é o mesmo, né? A gente quer justamente proporcionar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, né? Com uma doença crônica. Então, a gente às vezes fala assim, não tem cura. Alto lá, mas a gente consegue proporcionar uma melhora na qualidade de vida. Graças a Deus, hoje a medicina tem evoluído rápido, né? Nesse campo, eu falo da reumatologia, então é impressionante. A área da imunologia, assim, a explosão de acontecimentos, de diagnósticos precoces, maneiras de diagnosticar precocemente, maneiras de tratar precocemente, protocolos sendo construídos cada vez mais rápidos, né, para a gente conseguir proporcionar isso para o paciente. Inclusive, essa é um novo área cenário. Que está crescendo muito na própria psiquiatria, né, dos marcadores. Então, você vê assim, que isso se reflete até na escolha dos profissionais. Eu lembro que a reumatologia, né, quando eu fiz, né, há 25 anos atrás, né, me formei, né, em 2000, eram poucos. Quando eu voltei para Vitória, nós éramos poucos, éramos menos de 20 reumatologistas no Espírito Santo. E hoje, né, em 2025, somos mais de 100 reumatologistas, já com reumatologista no Sul, Cachoeiro, né, no Norte, Linhares, Colatina. Você imagina então, é uma mudança de cenário mesmo, e isso se reflete, né, pela mudança de tratamento, diagnóstico. A partir do momento que a gente consegue proporcionar isso, né, mais pessoas, mais médicos chegam aí se interessando pela área. Imagina a psiquiatria. Tem uma coisa do tempo, você lembra que, pelo menos o que eu me lembro, há 25 anos atrás, na nossa turma, só eu que fiz psiquiatria. Só você, psiquiatria. E isso no intervalo, tinha um hiato, não se formavam tantos né? Poucas pessoas. Eu lembro quando você fazia prova, te colocavam no palco. Você lembra que tinha um palcozinho pequenininho? Todo mundo, os professores sabiam que você queria, a gente também, né? Colocava você afastada e a gente separado. Você lembra disso? Prova de psiquiatria. Mas então, e o estresse, Letícia, assim, o que é, afinal, assim, essa questão com o estresse que a gente fala tanto e que... Né, o estresse realmente, assim, ele pode ser o gatilho, né, de diversas doenças reumatológicas, né? A gente fala aí desde artrite reumatoide, psoriásica, espondiloartrite, Sjögren, fibromialgia. Na verdade, essas doenças, elas podem ser exacerbadas pelo estresse. E isso é um processo complexo e ele é bidirecional, vou tentar explicar. Todo o estado assim, de estresse, de tensão crônica, de preocupação, acaba aumentando a produção de hormônios como adrenalina, cortisol, hormônios sexuais. Isso acaba levando a um processo de inflamação crônica, porque faz um desequilíbrio ali no sistema imunológico. E, paralelamente, né, os pacientes com doenças reumáticas, eles acabam tendo também dor crônica e aumenta essa percepção de dor, limitações, que acabam gerando aí situação de depressão, estresse, que acaba exacerbando a doença, que leva à depressão. Então, vira aí um ciclo vicioso. Então, a gente precisa de maneiras, né, de meios, porque eu falo assim, não existe saúde em cápsula, né, porque os pacientes, às vezes, eles vêm, né, querendo essas situações, respostas imediatistas para melhorar toda aquela situação que ele está, e não me dá um remédio, às vezes o paciente já vem com receita com 10 remédios, 15 remédios, e não existe, né, vou curar aqui, vou proporcionar aqui, toma esse remédio que você vai melhorar. Não, a gente precisa gerenciar o estresse de outras maneiras. Aí eu vou te devolver essa pergunta, que eu acho que... Como gerenciar o estresse? Bom, o estresse, ele, a priori, não é algo ruim. A gente pode dizer que ele é até bom, né? A questão é a exposição, né? O tempo de exposição, assim, uma cronicidade, por exemplo, né? Uma intensidade muito grande ao estresse. Não existe uma fórmula
né, uma fórmula, como fazer para gerenciar o estresse, né? A maneira como cada um vai gerenciar precisa ser bastante individualizada, cada um tem uma rotina, tem uma vida com as suas características e tal. Mas, assim, se a gente for pensar, assim, num denominador relativamente comum, né, o que se orienta é algum tipo de, vamos botar, de ordem, né? Rotina. Rotina mesmo, um sono regular, alimentação mais adequada possível, né? Atividade física, relacionamentos sociais, né? Também um estímulo também intelectual, essas receitas assim, né? De trocas, né? De pertencimento à vida. Isso como um denominador comum. Agora, como cada um vai gerenciar e adequar, individualizar isso, é uma questão muito particular. Claro que a gente pode ir conversando com os nossos terapeutas, com os nossos médicos, né, e observando, né, como é que está o estilo de vida. A pessoa precisa aprender a se perceber. Talvez a gente tenha delegado muito assim, o gerenciamento da nossa vida a terceiros. E é bom poder trocarmos ideias e né, pedir opinião, mas daí sabe assim, o que eu vou fazer com essa opinião, com essa ideia que eu recebi, é uma responsabilidade pessoal. Eu achei até interessante, você falou que às vezes a gente delega para terceiros, né? Eu noto muito isso nos pacientes, você até mencionou antes, pacientes com fibromialgia, né, que têm dores que são invisíveis, né? Então, às vezes a falta de acolhimento, a falta de empatia que eles precisam, né? Porque isso ajuda a tratar também, isso faz parte do tratamento. É uma queixa muito frequente no consultório, né? Então, às vezes a gente se pergunta, né? E afinal, qual o papel dos familiares ali nos pacientes com essas doenças, principalmente doenças invisíveis, ansiedade, depressão também, você não vê, né? O paciente, você olha, né? Não tem inflamação, a articulação não está inchada, então é importante ser gentil, né? Eu falo, a gente voltar lá para ensinar lá, né, a base da educação, ser gentil, porque a gente não sabe, ninguém sabe o que o outro está realmente enfrentando. Então, respeitar os dias que são mais difíceis, né, nem todos os dias são bons, acolher, ser empático com o paciente. Eu acho que isso também é primordial nesse processo aí de tratamento, de cura, né? Às vezes, determinadas doenças. Para algumas doenças determina a cura. Né? Se você ter um respeito. E o respeito não é, assim, não é passar a mão na cabeça, não é isso. Até porque esse respeito, ele precisa ser mútuo. Exatamente. Então, o familiar respeitar, mesmo que ele não compreenda de todo que o outro tudo que está acontecendo. E o paciente também aprender a se respeitar. Isso. Porque aí é que está. Porque esse respeito parte do autorrespeito. Com certeza. Né? Então, com certeza. Então aí que eu penso que são essas nuances. Essas nuances mesmo até da integração entre especialidades. Você vê que elas se misturam, né? Até que ponto vai a reumato, a psiquiatria. A personalidade de cada um, como que eu lido com essa minha limitação, o que essa minha limitação é de fato uma limitação, o que ela pode também, né, me abrir para algum outro tipo de sei lá, de situação na vida. Exatamente. Então, é um desafio constante. Exatamente. E aí, quer dizer, a gente está falando de um movimento, né? Quer dizer, que esse movimento, ele pode começar, e eu acho que é importante estimular isso, um movimento de pensamento, um movimento intelectual, talvez de pensar de uma maneira diferente, né? Face a algumas situações da vida. Mas isso também repete no movimento físico também. Não é? Eu falo saúde, né, mente e corpo, elas realmente são. Como que? Tudo é movimento. E movimento aqui. Atividade física. Qual é da atividade física? O sedentarismo, ele é o grande vilão. A atividade física, ela é o
pilar da grande maioria das doenças reumáticas. Não só doenças reumáticas, extrapolo isso para doenças crônicas. Então, o sedentarismo, ele é o grande vilão, muito ligado aí a doenças crônicas precoces, a morte precoce, e está associado a aumento de peso, obesidade, aumento de doenças do coração, aumento de diabetes, diminuição de força muscular, aumento de problemas articulares, problemas posturais, enfraquecimento ósseo. Se eu ficar aqui, eu vou listando. Então, assim, o exercício físico, ele consegue prevenir doenças e tratar doenças. Tem algum específico, assim? Então, eu falo assim, a pessoa que está sedentária, é muito importante iniciar por atividades físicas acessíveis e prazerosas. Não adianta, às vezes, a hidroginástica é excelente, mas a pessoa tem horror à piscina. Então, você criou ali um impasse. Então, eu falo, a pessoa não gosta de academia, começa com uma caminhada ao ar livre, né? A gente tem o privilégio de morar numa cidade, né, numa ilha, né? Então, fazer uma caminhada ali, seja de manhã, seja no final do dia, você vê o pôr do sol, né, ali na Curva da Jurema, ou em Camburi, Praia da Costa, enfim. Então, às vezes, comece com atividades do ar livre, devagar, respeitando o seu ritmo, respeitando o corpo. Mas eu tenho tanta dor que eu não consigo fazer atividade física, dói tanto que não dá. Então, calma, respira, começa com uma atividade física passiva. Começa numa fisioterapia, o fisioterapeuta vai ali devagar, a partir do momento que for sentindo mais firmeza, mais confiança, e aí sobe um degrau, passa para o educador físico, né? Às vezes um personal que vai orientar essa atividade física. Mas o mais importante, tem que fazer um exame clínico antes, né? Um exame cardiológico, fazer um check-up antes de começar qualquer atividade física. Então, nunca é tarde para começar. E comece com atividades físicas acessíveis e prazerosas. Isso é um grande passo. Talvez, eu estou me perguntando aqui, porque é uma queixa comum. Os pacientes, eles não começam alguma coisa assim, uma orientação, por exemplo, de uma atividade física. E aí você falou uma frase que é muito frequente, mas eu não tenho força, eu tenho dor e tal, como se fazer essa orientação quase que ofende, né? Naquele momento, naquele primeiro momento, é delicado, é uma conversa olha, não, mas você não está delicada. entendendo o que está me passando. Ok. De modo que esse primeiro passo, que é uma mudança de hábito. Exatamente. Toda mudança de hábito é difícil, né, Alice? Até uma dieta, tudo é difícil. Esse passo que, nesse primeiro momento de mudança de hábito, ele talvez seja realmente mais doloroso. Isso. Porque ele vai gerar um estresse maior, porque você está saindo de um padrão, tentando modificar um padrão. Então, isso é importante reconhecer, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Você vai ficar sem força, assim, realmente não, é difícil, tem que ter, nossa senhora, né? E a atividade física, ela causa um certo desconforto no começo, né? Às vezes você vai fazer uma musculação, se você tá lá fazendo, conversando, não sente nada, você mesmo fala, isso aqui não tá adiantando nada, mas quando você tá ali concentrado, sem conversar com o outro e fazendo atividade, você vê que dá um desconforto, não é dor, é um desconforto que você sabe que aquilo ali já tá... Saber, assim, um encorajamento nesse primeiro momento, ele é interessante. Talvez explicar, não é dor, é um desconforto, mas vai no seu ritmo, que aquilo vai engatar, né? A gente tem que acreditar e tem que passar essa importância, porque na hora que o paciente entende, tudo vai fluindo, o tratamento vai fluindo, porque, igual a gente conversou, inicialmente eles chegam lá querendo respostas imediatistas. Eu falo, gente, ofereceu aquilo ali, é um milagre, desconfia. Porque não tem receita fácil, né? A gente se manter-se saudável não é fácil. Então, é a primeira lição, é devagar, são mudanças de hábito. O tratamento, ele vai... tem uma colega que ela até fala assim, às vezes a gente precisa estar com a casa construída para botar o telhado. Então, o tratamento, ele chega ali, a casa tem que estar construída. Cuidado com a alimentação saudável, evitar embutidos, né? Tudo aquilo que abre, saco, comida de verdade. Então, alimentação, cuidar da qualidade do sono, fazer a higiene, né, do sono, o celular, às vezes a gente tá, mas eu não durmo direito, mas às vezes a pessoa tá lá,
11 horas da noite no celular, na cama. Então, assim, são pequenos hábitos que podem realmente gerar um impacto muito grande quando feitos em conjunto, né? Mudança de hábito, tratamento. E outra coisa que eu falo importante também, busque sempre informações confiáveis, né? A internet está aí, força total, todos os dias, um monte de informação, de tudo, de dieta, de cura, daquilo. Busque informação confiável, entre nos sites da sociedade, veja se aquele médico você está acompanhando, que você quer seguir, se está ali, se tem RQE, se é reconhecido, porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, igual eu falei, seja gentil com você mesmo. Cuide de você, olhe o profissional que você escolhe para poder cuidar e gerenciar esse seu tratamento, porque é possível, sim, viver, buscar qualidade de vida, isso é possível. Ai, que coisa boa. Conversa boa. Né? A gente podia ficar aqui mais um tempo. Tomar um café, Tomar né? um café, mas isso a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? Botar qualidade de vida. Verdade, Lícia. Estimular a qualidade de vida. Letícia, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A gente estava preocupada porque é nosso primeiro podcast. A gente nunca fez podcast. Eu já. Você já? Eu nunca tinha mas feito. Esquece, deixa eu sou bem faladeira, né? Então eu tive que me conter. Mas foi muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A Alice, a Dani, que está ali por trás das câmeras, a Mari. Teremos e outros. foi um prazer. Tá, um prazer. Até. Muito obrigada. Até a próxima. Se você gostou da nossa conversa, do nosso podcast, siga-nos nas redes sociais, no YouTube. Podem enviar também sugestão de temas, a gente vai avaliar e trazer pessoas aqui para bater papo conosco. Quero agradecer especialmente a Associação Médica do Espírito Santo por nos proporcionar o espaço para a realização deste podcast. Um abraço.